Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula aqui, que vai ser uma aula bem rápida, tranquila, tá? Mas tem uma técnica bem legal aí para quem gosta de paisagem, né? Estavam me pedindo um vídeo de paisagem. Então, eu só coloquei agora a minha eco bag desta forma para eu poder dimensionar, tá bom? A gente vai precisar fazer a marcação da onde a gente vai pintar. Então, eu vou fazer aqui a olho mesmo, tá, gente? Eu não sou muito de medir, não, assim, quando eu vou fazer essas eco bags assim. Eu vou meio que a olho, tá? Depois eu pego uma régua, claro, pra ver se não tá muito torto, né? Mas, ó, geralmente é assim, ó. Aqui tem a costura, eu coloco rente, marco aqui o meu quadrado e uso a beirada aqui, ó, né? Geralmente também a minha eco bag, ela dá uma encolhidinha, tá? Geralmente, por causa dela não ser feita o pré-encolhimento, quem costurou, geralmente eles não fazem, tá? Acontece de dar uma encolhidinha também, então já dá uma entortadinha. Mas se você for costurar essa eco bag, faz o pré-encolhimento, tá? Do algodão cru. Se vocês quiserem depois um vídeo de pré-encolhimento, comenta aí que eu posso estar gravando pra vocês, porque eu tenho algodão aqui pra gravar. Aí depois eu vou medir aqui, ó, porque eu tô achando que tá mais água aqui, tá um pouco tortinho, mas depois eu vou endireitar. Então aqui eu tenho minha área marcada da minha pintura, onde eu vou pintar, tá? Então, isso aqui é onde a gente vai trabalhar. Aí ele vai ficar um quadrado, né? Meio que um retângulo, né? Então, se a gente passar a tinta aqui, não tem perigo de vazar, tá? Aí, por isso que é bom você dar uma passadinha assim aqui, reforçar bem, pra isso aqui não levantar, tá? Isso aqui é fita crepe mesmo, normal, tá, gente? Eu acho que essa daqui é até um pouquinho mais forte, porque eu acho que ela é automotiva, ó, tá escrito aqui, ó, alto, tá? Ó, então agora eu vou fazer o risco, eu vou usar caneta fantasminha, essa aqui é da Léo Léo, tá? Ursinhos, que é tem um ursinho mesmo na tampa. E a gente vai fazer o risco aqui, a mão livre mesmo. Então, geralmente eu marco, aqui vamos dizer, aqui é uma tela, vamos dizer que aqui a gente vai pintar um quadro, isso aqui na Quebec, tá? Eu vou marcar aonde eu vou começar o meu lago, que vai ter um lago aqui. Então, eu vou fazer um risco aqui só pra eu ter uma ideia de onde ele vai, tá? Tenho aqui uma vegetação nessa área. Depois, lá pra frente, eu tenho uma vegetação também, que é um barranquinho. Outro aqui atrás. Então, aqui o laguinho vai subindo, tá? Aqui também tem um barranquinho. Aí, depois vai escalando pra cá. Depois vai vindo um outro. E o negócio vai indo lá pra frente. E aí vai ficando longe, longe. Aí tem mais um detalhe aqui. E vai indo lá pra frente. Ó, tá? Eu tô marcando, ó. Aqui é a parte do lago. Aqui eu tenho uma pedra. Tá? E desse lado aqui, mais ou menos dessa altura, que eu vou fazer um pouquinho mais alta essa montanha aqui. Não tem problema, depois apaga, tá? Essa caneta ela apaga com calor. Tá? Só não posso secar a pintura enquanto eu tô pintando, porque aí dá errado, aí ela vai embora. Eu vou fazer uma montanha, que lembra muito o Monte Fuji. Eu acho que é uma imagem de quadro tipo Monte Fuji mesmo, ó. E aí aqui o topo aqui do vulcão. É cume, né, que fala, se eu não me engano, eu acho, se eu não estou enganada. Aqui é o gelo. Logo aqui, bem aqui, tem um sol. Aqui eu tenho um sakura, que é a cerejeira. Só um tronquinho dela aqui saindo pro cantinho. Aí o meu rascunho aqui dele. E desse lado também sai. Aqui eu vou fazer um rascunho só pra eu ter uma noção de onde ele tá? Então aqui, ele vai aqui, os meus galhos. E beleza. Aí eu tenho aqui essa parte, o sol. Fiquem tranquilos que depois eu vou disponibilizar o risco pra vocês no nosso grupo do WhatsApp, que estará o link no comentário fixado. E também no canal da bio do meu Instagram. Se você não segue, vai aparecer aqui no vídeo, tá? Segue lá, porque lá na bio do meu Instagram, dentro do Instagram, existe um canal de transmissão chamado Prica Dicas e Conteúdo. Fica no cantinho da direita, abaixo do link da bio, tá? Então, clicou, você já entra, os riscos estarão, todos os riscos que eu compartilho estão por lá, tá bom? Então agora a gente vai começar a fazer a base dessa pintura. Ó, essa aqui vai ser uma pintura bem alegre, bem colorida, tá? Então você que gosta de coisa que tem bastante rosa, você vai amar, tá? Então não esquece, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder os conteúdos, tá? Vou usar pincel pituá, mas dessa linha aqui, ó, da Castelo, que é a C556, tá? Agora a gente vai fazer somente preenchimento, então não se preocupe com detalhes que a gente vai tampar alguma coisinha, tá? Principalmente essa árvore aqui, tá, gente? Eu só vou marcar com lápis onde eu preciso deixar ela mais escura. O sol, claro que não vou pintar, mas de resto aqui eu vou fazer toda essa parte preenchendo aqui e depois aqui na água também. Mas é fundo, tá? Então depois a gente trabalha de novo por cima, tá? A primeira cor que eu vou usar pro preenchimento aqui é o pink, tá? Essa cor é bem bonita. Nossa, Pri, mas o céu vai ser rosa? Sim, gente. Tem várias pinturas que o céu é rosa. Eu já até fiz um no meu Instagram, tá? De uma toalhinha, ficou bem legal. E se você quiser mudar, você pode fazer da cor que você achar mais interessante. Mas aqui vocês verão no final que ela combina com o estilo, tá? Então eu começo aqui preenchendo
E já já a gente vai intercalar com outra cor. Então, é bastante atenção nessa parte de mesclar, tá? Ó, vou fazendo também movimento circular pra ficar bem preenchido. Porque na eco bag o algodão cru, ele engana bastante, tá? E às vezes fica com falha, não fica legal não. Aqui na sequência eu já começo a misturar um pouco do Tutti Frutti, essa cor aqui, tá? Vou deixar ela do lado, mais longinho, porque depois se sobrar eu guardo no meu potinho. Inclusive eu acho que já até vou guardar, tá, gente? Nada de desperdiçar, ó. Já vê que tá tendo muito, aí você já começa pra não secar. Principalmente quando a gente liga secador, faz uma película em cima, aí fica aquelas casquinhas dentro da tinta quando você põe de volta, tá? Então não é legal não, porque quando você vai pegar tá cheio de casquinha na tinta lá dentro. Por isso que se tá sobrando, já guarda antes de fazer aquela película em cima da sua tinta. Porque se você pega e guarda, vai ficar cheio daquelas bolotinhas que incomoda a gente quando a gente vai pegar a tinta. Ó, aí eu vou descer aqui, mesclando, ó. Eu pego um pouquinho pra não ficar muito gritante a diferença, né, dos dois. Então eu misturo um pouquinho. Aí aqui eu já começo a clarear, ó. Principalmente ali perto, né, do sol ali, tem que ser mais... E vai ter outra cor, né? Então, a gente vai mexer, vai ter a cor do sol ali depois. Mas, ó, aqui eu já vim com esse tom de rosa, tá? Agora eu vou trocar pelo rosé, tá? Daqui pra baixo é só rosé, tá bom? Então, eu vou pôr no meu pratinho. E agora, daqui pra baixo, eu só vou trabalhar com o rosé. Aí eu vou vir assim, ó, mesclando também. Pri, pode trabalhar diluente? Pode, tá? Pode sim. Fica até mais fácil pra você... O meu, ele tá no final, por isso que eu não tô colocando. Eu não vi que tava acabando e esqueci de comprar. Mas se você não tem, dá pra fazer assim, ó. Igual eu tô fazendo, tá? Ó. E aí você vai mesclando. E agora você vai preencher até o final. Então, não tem problema agora não, ó. Desce aqui e preenche tudo, tá? Faz todo o preenchimento. Do lado de cá, já vou deixando as cores que eu já usei pra não me misturar, tá? Agora a gente vai usar o amarelo, tá? Ó, eu já fiz o preenchimento, agora a gente vai vir com ele, tá? A bolinha do sol a gente não vai pintar. Por quê? Ela vai ser branca, tá? Porque é aquela hora que o sol já tá bem branco, sabe? Então, por isso que o céu tá rosa aqui. Então, é o estilo do momento, tá? Ó, então aqui eu pego o meu amarelo e faço esse movimento circular, ó, em volta e vou abrindo, ó. Tá vendo, ó? Tá? Aí eu pego novamente, ó, presta atenção, ó. Eu coloco, ó, e eu faço esse movimento, ó, em volta, tá? Tirar, ó, as bolotinhas que eu falei pra vocês. Ó, tá vendo? Tá vendo? Esse movimento em volta, tá? Agora é só eu pegar o branco e preencher o sol, tá? Aí aqui é só fazer o preenchimento mesmo, ó. Dessa bolinha dele aqui, ó. Esse pincel é o C522, tá? Certo? Tá, feito o sol. Ah, aqui tem algumas nuvens, mas a gente faz depois, tá? Vamos começar a pintar o vulcão. A base do vulcão vai ser no azul caribe, tá? Então a gente começa a preencher aqui, ó, de baixo pra cima, tá? E depois a gente vai intercalando outras cores, tá? Então eu vou começar aqui, ó, dessa parte aqui que tem as montanhas, então eu preencho bem rente aqui, não tem problema, gente, tá? Porque a gente vai trabalhar depois umas montanhas lá atrás, mas elas, como elas vão estar bem distantes, a gente precisa trabalhar uns efeitos de esfumado, neblina, tá? Então é isso que pra dar o efeito que tá bem longe, tá? Então aqui, ó, eu vou colocando a tinta e vou dar o efeito da montanha. Minha pincelada vai ser mais ou menos no sentido dela mesmo, ó. Então aqui, ó, eu vou preencher assim, ó, sentido pra cima. Então eu quero dar a textura da pincelada também, tá? Por isso que eu tô fazendo essa pincelada desse jeito, tá? Ó, então eu vou preencher e vou puxar tudo pra cima, ó. Certo, ó? Até onde? Até chegar ali naquela parte branca. Isso aqui vai ser meu fundo, porque eu vou trabalhar com outras cores também, tá? Isso aqui vai ser o meu fundo de base, tá? Então você pode chegar até ali na parte branca, que dá uma vazadinha, não tem problema. Se você vazar um pouquinho pra cima do risco, não tem problema. Tudo tem conserto. Então pode preencher até chegar lá em cima, toda essa área. Ó, preenchido. Agora a gente vai começar a fazer a parte de baixo e vamos subindo com outras cores. Primeiro a gente vai passar o azul bebê, na parte de baixo, que a gente vai fazer aquela parte mais clara que eu falei que vai ficar parecendo tipo uma neblina e tal, né? Então com o meu
azul bebê, eu vou começar aqui, ó, deixar esfumado aqui embaixo, ó. Eu pego meu pincel com movimento circular e eu vou esfumar a tinta azul bebê aqui embaixo. Dessa forma, esfumando, tá? Talvez vocês não percebam, mas ó, tá aqui, tá? Aí depois você pode, se você achar que tá muito claro, você vai, pega um pouquinho de branco e mistura um pouquinho no azul bebê, né? Misturando aqui, ó. Pra gente deixar um pouquinho mais. Eu também achei que o meu ficou clarinho demais. Ó, eu deixei esse esfumado aqui embaixo. Que é uma neblina que pega aqui no pé da montanha, tá? Na sequência, eu vou pegar a cor rosa chá, tá? Eu vou usar ela pra fazer essa parte aqui do pé da montanha. Tira, nem lavei o pincel, vou deixar o pincel assim, ó. E eu vou espalhar aqui, ó, com pinceladas mais marcadas, tá? Eu só dou uma esfumada caso fique um pouco marcado, né? Por exemplo, aqui eu achei que ficou um pouquinho marcado, aí eu dei uma esfumada, mas ó, eu vou trabalhar com pinceladas marcadas aqui. Rosa chá, né? Então, depois que eu fiz o rosa chá, eu vou trabalhar com o azul turquesa. Eu vou pôr aqui no meu pratinho, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, escurecer um pouquinho aqui, ó, nessa parte, ó. E nessa de escurecer, eu faço algumas descidas, tá? Entre esse meu rosa. Dessa forma aqui, tá? Eu vou escurecer bem, só que aí eu dou algumas descidinhas aqui entre meu rosa, ó. É uma coisa mais livre, tá? Então, não tem importância se você fez um pouco a mais, só toma cuidado pra não exagerar, tá? Eu fiz aqui uma descidinha mais pro canto, que são aqueles vãos que tem das quedas da montanha, tá? E aí eu vou chegar até a neve ali em cima e espalho bem, ó. Certo, ó. Agora eu vou pegar o azul marinho, tá? E eu vou escurecer um pouco mais. Aí você vai escurecer aqui, ó, bem perto da neve, tá? Deixa eu pôr um pouco mais aqui no meu pratinho. E eu vou deixar pinceladas assim, ó, mais grossas, tá? Deixa eu até tentar tirar o excesso da tinta, porque eu quero pegar uma certa quantidade da tinta. Ó, e aí, ó, eu vou deixar pinceladas com bastante tinta aqui, assim, ó. Não é que é pra você deixar tinta acumulada, tá? Mas são pinceladas mais grossas, ó. Mas não é pra você deixar aquele tolete de tinta, não, tá? Porque senão fica ruim depois pra secar. São pinceladas assim, ó, que eu falo, ó. Tá vendo? Com bastante tinta, mas que eu espalho ela. Senão vocês acham que é espatulado, né? Não fica muito grossa a tinta. Ó, tá? Então vai ficar mais escuro. Eu pego alguma parte e dou uma espalhadinha assim, até embaixo. Esse canto aqui da montanha até vou dar um acabamento nela aqui, ó, na lateral. Escurecendo um pouquinho até baixo. E aqui também um pouquinho, pra não ficar sem acabamento na borda aqui da minha montanha, tá? Então aqui eu tenho a montanha, a base dela, tá? E agora eu vou usar branco. Aqui nessa parte agora, você pega a tinta. Trabalha ela aqui, ó. Põe na pontinha aqui. Trabalha. E agora você vem, ó. E puxa essa neve aqui por cima do azul. Não deixa falha, tá? Por isso que é importante você vir a tinta até o final. E depois, se qualquer coisa, você dá uma vazadinha aqui pra baixo. Espalha bem, ó.
E aí, ó, eu dou puxadinhas aqui pra baixo, ó. Algumas espalhadinhas, descendo, ó. Da neve. Certo, ó. Aí eu tenho a parte da neve ali descendo da montanha, tá? Vou pegar um pouquinho do lilás. O azul já tá aqui, então, ó. Essa misturinha aqui, eu vou fazer umas pequenas sombrinhas aqui na neve aqui. Com cuidado. Porque a tinta tá grossa, então tem que deixar meio que depositado aqui a tinta, ó. Senão ele não aparece. Ó, assim, lá na ponta, tá? Agora a gente vai fazer essas montanhas aqui que estão lá atrás, mais longe, tá bom? Ó, a primeira montanha que eu vou fazer mais pra trás, eu vou pegar azul inverno. E sim, vai bastante cor, tá, gente? Bastante cor variada. Esse aqui é um projeto que já tem bastante cores, tá? Mas se você quiser usar o azul Caltrin também, pode continuar usando ele. Eu peguei o azul inverno porque ele é um pouquinho mais fechado no tom, ó. Ó a diferença, tá? Então eu peguei o azul inverno, vou trabalhar um pouquinho do meu azul marinho aqui nele, ó. E eu vou pincelar essas montanhas aqui atrás, ó. Esfumando mesmo, tá, ó. Não tem problema, tem que ser esfumado mesmo, ó. Você vai pegar movimento circular, ó. E aí você vai fazer essas montanhinhas aqui, ó. Essas que estão mais aqui atrás, tá? Negócio bem, uma mais alta que a outra. Mas você vai, ó, fazendo esse movimento de esfumado mesmo, tá? Pode fazer sem medo aqui, ó. Você faz uma montanha mais baixa, outra mais altinha. Agora, você vai pegar só o azul marinho, tá? E aí você vai dosar. O que tem que acontecer agora? Essa aqui que a gente fez agora, ela tem que ser mais clara do que tá na frente, tá? Então, vamos lá. Aí vou puxar umas aqui na frente, ó, umas montanhas. Ó, você pode fazer algumas quedas, assim, uma mais alta. Aí depois você puxa uma outra, com um pouquinho de azul, ó. Aí você vai fazendo essa brincadeira, porque pra simbolizar que tá lá, dá a impressão que é bem, bem lá distante, entendeu? Então precisa ter essa diferença de cores nas montanhas, pra dar essa profundidade de longe mesmo, tá? Ó, e aqui eu já pego um pouco do meu azul, ó, mais claro. E começo a trabalhar com ele aqui de novo, ó, na frente, ó. Tá vendo? Pra dar essa diferença aí. Aí eu peguei só, agora eu peguei o azul inverno, ó, tá vendo? Aí eu trabalho agora ali na frente aqui. E aí vai tendo essas camadas, ó, deixa eu até mostrar de perto pra vocês verem, ó, a quantidade diferente de camada de montanha, tá? Aí, essas que vão chegando aqui na beirada, já que já tá mais próximo, o que você vai fazer? Você vai começar a misturar o tom de verde. Já tá chegando próximo, então a gente já consegue ver que tá esverdeando, ó. Aí aqui você começa a trabalhar com o verde, ó. Pode ir misturando um pouco no azul pra ficar mesclado, ó, tá? Aí você começa a mesclar, ó. Ah, e qual é verde? Esse é o pistache, tá? Mas pode ser o verde que você tiver aí também, tá? Não vou ficar falando, ah, tem que ser esse. Não, aqui a gente tá fazendo algo bem mais livre, tá? Então quando a gente tá fazendo paisagem, a gente não tem a cor, a gente vai adaptando, tá? É porque me falaram outro dia, ah, mas Pri, não tem o verde pistache, né, num outro projeto. Aí eu falei, ah, bom, tenta achar um mais próximo. Aqui nesse caso, naquele caso ali, era mais coisa realista, então realmente o tom era necessário ser parecido, tá? Mas aqui é bem mais livre, então aqui, pra você que não tem todas as cores, fique tranquila, faça a cor que você tiver, tá? Porque aqui é algo mais livre, tá bom? Ó, eu vou pegar agora o amarelo limão, pra eu fazer umas gramas mais claras. Só que como ele é muito forte, eu vou trabalhar ele misturado aqui no meu verde pistache, tá? Então, ó, eu vou trabalhar algumas batidinhas aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com movimentos de batidinhas. Como que é? Pincel de frente com a tinta quase nele toda. Ó, eu pego meu pincel e vou assim, ó, e pego a tinta. Então ela pega mais em cima. E aí, ó, você consegue chegar nesse efeito, ó.
Vou fazer de novo pra vocês verem como que é. Só que agora eu vou pegar o verde mais escuro, tá? Eu vou pegar o verde pinheiro e vou deixar também o verde pântano, que eu vou trabalhar com eles aqui nessa vegetação agora também, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês novamente. Eu pego meu pincel assim, ó. Então a tinta ela vai ficar mais no lado de cima do pincel. E, ó, eu vou fazer essas batidinhas, ó. Novamente pego minha tinta. Aí aqui embaixo também, ó, vou deixar mais escuro. Aqui é a beirada, né, do rio, ó. Lago, rio, né, ó. Então, aqui vai ser mais escuro, mas, ó, tem a parte clara no meio e lá atrás árvores mais escuras nos pezinhos das outras montanhas aqui. Então, ó, pra dar essa distância, tá? Pra profundidade, tá? Bom, a gente pode estar mexendo com o lago também agora, tá? Aqui, a gente vai trabalhar com cores que a gente usou no céu, porém a gente tem cores do reflexo também do vulcão, né, do monte aqui, tá? Então, eu vou estar usando o meu pincel agora C523, tá? E a gente vai trabalhar essa parte. Aqui, a gente começa primeiro com o pink. E aqui tem um diferencial. Nós temos que fazer no sentido assim, ó, dessa pincelada. Não é de qualquer jeito ou assim ou assim. Não. É assim pra ficar com a superfície da água certinha, tudo retinho, tá? Começo com ele. Nessa parte aqui, ó. E a gente vai trabalhar mesclando bastante, tá? Aqui não tem problema, essa pedra aqui não tem problema, depois eu cubro ela. Então aqui, ó, eu coloco o meu rosa nessa parte. Agora eu tenho aqui, ó. Esse meio que eu deixei é pro reflexo do sol, apesar de não estar mesmo o ângulo, mas tá pegando meio que de lado, tá? A sequência é rosé, pra depois a gente trabalhar com o amarelo, tá? Então a gente vem com o rosé. Agora eu pego o amarelo ouro. Ó, tá vendo que minha pincelada tá no mesmo sentido. Toda hora no mesmo sentido. E essa faixa no meio branca, tá? Ó, pode ser que agora ela manche, mas depois a gente vai lá e conserta, ó. Então, ela vai ficar bem aqui, ó. Limpo o meu pincel e puxo um pouquinho pros lados, ó. Agora eu limpo o pincel, agora eu puxo pra cá, ó. Ó, tá vendo? Não tem problema, vai ter uns efeitos depois, agora tá estranho, mas vocês vão entender, daqui a pouco vai ter um efeito aqui, tá? Vou pegar o Tutti Frutti, que era o rosa mais claro. Vou misturar um pouquinho aqui nessa lateral, ó. Pode colocar bastante, assim, ó, pinceladas marcadas aqui, porque a gente vai mesclar bastante com outras cores, tá? Então, não precisa ter medo, tá? Você tá vendo que eu tô fazendo bem marcado, é assim mesmo. Eu vou fazer bem livre essa parte aqui, porque ainda tem alguns efeitos que eu vou trabalhar, então, se eu precisar corrigir, então pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Parece que vai sair uma nhaca, mas depois, quando a gente trabalha com isso há bastante tempo, a gente sabe como que é. Quando a gente pinta paisagem, pinta tela, a gente acha que, nossa, vai ser um negócio horroroso no final, mas são camadas que a gente vai trabalhando, efeitos que a gente vai colocando, que no final dá tudo certo. Ó, fiz isso aqui, agora eu vou pegar o lilás, tá? Eu vou começar a passar na minha borda. Aí eu mesclo bem as minhas cores aqui, ó. Vou aqui, ó, espalho. Espalho bem. Vou desse lado também, ó. Espalho bem também, ó. Ó, vou espalhando. Até chegar ali naquela parte. Aí tem aquela parte de cima também, ó. Eu vou pra lá também. Aqui também.
Daqui pra lá, eu vou misturar um pouquinho do meu pink com o tutti frutti. Ó, vou puxando pra lá porque eu quero ir clareando. Então, eu não vou usar o tutti frutti puro, mas também vou misturar um pouquinho ele com pincel sujo de pink. Até vou molhar um pouquinho, porque meu tutti frutti tá bem grosso. Ó, e aí eu vou arrastar lá pra frente porque o lago também tá lá, tá? Começa lá em cima. Aqui nessa cabeceira eu já trabalho meu branco, ó. Misturo o branco. Então aqui nessa parte, a dica que eu dou é você ter as tintas todas por perto e deixa elas abertas. Eu não sou muito fã de deixar a tinta aberta, mas como aqui as pinceladas são rápidas, então a gente acaba tampando rápido as tintas, tá? Então a gente usa rápido, já fecha rápido também, tá? Ó, vou pôr o amarelo aqui pra chegar até lá na ponta. E aí eu coloco meu branco aqui naquelas partes, né? Pronto. Ó, tá vendo? Aí a gente já fez nossa base. Ó, eu vou terminar de puxar o lilás aqui, mas não vai ser só lilás não, porque a gente vai trabalhar um pouco do reflexo do nosso monte ali. E tem reflexo também da vegetação, então mais cores aqui pra trabalhar, tá? Já comenta aí se você gosta de paisagem, se já tinha pintado. Não é difícil, gente. Parece que é difícil, mas na verdade é porque tem bastante elemento, mas difícil não é não, tá? Ó, eu vou pegar meu rosa tutti frutti com pink e vou fazer agora alguns riscos aqui, ó. Alguns cortes na água, tá? Só aqui nessa parte. Não é muito não, tá? Bom, fiz isso. Agora eu vou pegar o azul Caribe, né, que a gente usou. Vou trabalhar aqui, ó, na beirada. Esfregando ele em cima do meu lilás. Pra terminar de preencher, tá? Com ele também, ó, eu faço aqui em cima um pouquinho, ó. Esse cantinho aqui. Esses pezinhos de barranco aqui. Certo? Agora, eu vou fazer o reflexo, tá? Vou usar azul marinho. E esse reflexo aqui tem que ser assim, ó, gente, presta atenção. Eles têm que ser, ó, puxado pra cá. Agora sim. Mas por isso falou que não podia mudar a direção. Nesse caso aqui, o reflexo desses objetos aqui que vão estar aqui, a gente puxa assim, nesse sentido mesmo, tá? Então tá certo esse jeito que eu tô puxando. Ok, ó, desse jeito mesmo. Então, não fique assustada. Pode pegar a tinta e fazer desse jeitinho aí mesmo, ó. Tô pegando um azul marinho, ó. Ó, fiz aqui o meu reflexo, tá? Agora um pouquinho de tinta aqui, ó, um restinho, ó. Eu pego um pouquinho dele, ó, faço uns risquinhos também na água. Bem de levinho. Só um pouquinho. E agora eu vou retocar aqui um pouco da parte do branco. Olha quanta tinta, né, gente? Eu até esqueci, tem as que eu usei, eu tenho que pôr pra cá, mas aí eu vou deixar um pouco de cada lado, tá? Um pouquinho de cada lado. Você vai pegar o branco, deixa eu ver se eu tô com um pincel melhor pra fazer isso. Acho que é melhor. Tem que ter um pincel bem retinho. Não pode ser aquele pincel que tá desbeiçado pros lados, tá? Tem que ser retinho. E agora, ó, eu vou pegar um pouquinho, ó, e vou fazer esse efeito aqui, ó. Ele sai um pouquinho pro lado, vem normal, depois ele sai um bocadinho pro lado, ó. Tá vendo? E nisso, eu vou puxar a água, as ondinhas da água aqui, ó. Por isso que o pincel tem que estar retinho. E cuidado pra você não fazer torto, tá? Presta atenção aí, tá bom? Ó. Desse jeito aqui, tá? Ó, desse sentido que vai ficar, tá? Beleza? Ó, por enquanto aqui tá certinho. Agora a gente vai começar a fazer essas vegetações aqui. Ó, o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a pedra. E essa pedra, pra eu fazer ela, por incrível que pareça, a gente vai fazer ela com preto primeiro, tá? Você passa aqui, preto, sem medo, ó.
Você faz ela aqui com preto, essa pedra. Posso até dar uma puxadinha também, ó. Oh, mas esses pelotinhos de tinta, ó, no reflexo aqui, ó. Puxa um pouquinho do preto também, um pouquinho pra água, pra não ficar estranho, né? Tá em azul. Aqui também vai ter um pouquinho. Onde tiver verde, a gente depois puxa um pouquinho do verde também. Mas vamos lá. Ó, agora a gente vai pegar nosso cinza chumbo. E vamos dar pinceladas aqui, ó. Pra deixar a parte clara da nossa pedra. Bem livre mesmo, tá? E eu vou pegar agora o meu cinza pra clarear, mas eu vou trabalhar com branco também. Então, vou pôr um pouco de branco nele aqui. E eu vou deixar mais claro a ponta da pedra. Só que minha tinta embaixo tá bem molhada, então o certo seria esperar secar, tá? Eu vou ver se eu consigo depositar de uma forma que ele apareça, senão tem que esperar secar. Ó. Pincelzinho de lado. E aí, eu fiz ali o efeito da pedra. Aqui eu também tenho, então eu pego, faço aquele fundo. Tem uma pedra grande aqui, como se fossem duas, ó. Essa aqui eu vou fazer mais com claro, então eu vou pegar branco e cinza. Faça do jeito que você gostar, tá? Ó, eu vou pegar na pontinha e eu faço como se fosse uma iluminação na parte de cima dessa pedra, tá? Bem livre a minha pincelada, tá? Ó. Eu só faço a claridade na parte de cima. Fica a parte final da pedra fica escura mesmo. Então a gente deixa pra parecer que tá mais escuro de sombra, tá? Aqui eu acabei deixando um pouco mais clara, mas ó, o finalzinho da pedra tem que ser mais escurinho mesmo. Pronto. Tudo dá pra arrumar, então fiquem tranquilos. Agora, a gente vai trabalhar com o verde musgo. No verde musgo, eu vou espalhar ele aqui atrás, com cuidado pra não estragar a minha pedra. Então, ó, eu espalho ele aqui pra fazer um fundo. Tá vendo? Isso aqui vai ser o meu fundo, minha base aqui. Agora eu vou pegar o verde pistache. Eu vou trabalhar algumas batidinhas aqui mais claras em cima. Ó, pinceladas mais batidinhas agora. Lembra como que eu falei? Pega o pincelzinho de lado, né? Aliás, de frente. E a tinta também de frente. De lado não, de frente. Deixa eu pegar meu amarelo limão, ó. Ó, pincelzinho de frente. E aí eu vou deixar mais claro agora a minha folhagem em cima com o amarelo limão, ó. Bem forte. E aí eu fico com esse verde mais claro. Vou pegar um pouquinho do verde mais escuro aqui com o pântano. Dar uma escurecidinha aqui com umas batidinhas aqui embaixo, ó. Pra ficar um pouco diferente. Ó, tá vendo esse vão que eu deixei aqui? É que aqui vai ter uma árvore, tá? Então eu vou pegar um pincel menor. E eu vou fazer uma árvore aqui atrás. Nessa árvore eu vou usar o verde pântano. E eu vou fazer batidinhas também, pincel de frente, ó. Como se fosse um pinheiro. Então, a parte de baixo vai ser maior. E eu vou diminuir, conforme eu vou subindo, eu vou diminuir, ó. Ó, aqui eu vou colocar outra também, ó. Aqui tem uma menorzinha. Ó, e aí eu fiz lá a vegetação desse lado. Aqui embaixo eu posso fazer também umas vegetações mais escuras, assim também. Você pode brincar, tá? É bem a gosto aqui, tá? Agora a gente vai aqui do lado de cá. E a gente vai fazer a parte do fundo com o verde musgo. Então, ó, eu começo com ele, faço as pinceladas aqui com ele. As pedras que vão ter aqui na frente são um pouco menores, então não tem problema, porque preto cobre. Então, por isso que eu vou fazer já com verde musgo e depois eu faço essas pedras, tá? Ó, vou pincelar tudo aqui, ó. Essa parte. Deixando a parte da ponta mais... sem pintar, né? Porque aqui, você tá vendo, tem mais um pico, né? Então, como tem um pico, é mais alto, aí eu vou escurecer essa parte aqui, tá? Porque é diferente. A parte de baixo é mais claro, mas ali já tem altura, tá? Então, eu vou fazer um pouco mais diferente o tom ali, tá? Então, aqui eu preencho.
tomando cuidado com a pedra. Ó, fiz o preenchimento. Eu vou começar ali a parte de cima da montanha, que vocês vão querer ver o que eu vou aprontar primeiro lá, né? Bom, eu vou pegar o meu azul marinho, nessa parte aqui, ó. Eu vou pegar com o azul marinho. E eu vou pegar e fazer como se fossem picos aqui, descendo, ó. Só que eu vou trabalhar um pouquinho de preto também, tá? Então eu vou pôr preto no meu azul marinho um pouquinho, tá? Então vai anotando as cores. Elas vão estar na lista, mas tem hora que tem algumas coisas que eu faço misturinhas. Vocês anotem aí conforme vocês assistem. Façam observações, tá? Dessas misturinhas que eu vou fazendo, tá? Que às vezes elas não vão pro guia porque são cores que eu vou acertando o tom, tá? Ó, tá? Fiz o pico ali. Ó, tá bom? Agora, essa parte aqui já é outra divisão aqui na frente, tá? Lembra da sequência? Verde pistache primeiro. Pincel de frente, ó. Verdinho pistache na frente. Depois o meu amarelo limão, pra deixar um pouquinho mais vivo a pontinha. Embaixo eu vou colocar um pouco do meu verde pântano. No finalzinho aqui. E no pezinho eu vou usar o preto. Pezinho do barranco eu coloco preto. Pra ficar mais escuro aqui essa parte. Lembra de dar aquela puxadinha do reflexo, né? Puxadinha aqui no reflexo também. Mesma sequência aqui nessa outra aqui da frente, tá? Primeiro, verde pistache. Depois eu vou pegar... Esse aqui tá mais à frente, eu vou bater com um verde pinheiro primeiro. Mas pode ser o pântano, tanto faz. É que como eu tô com várias cores aqui, eu vou misturando elas. Eu gosto de ter bastante cor. A parte mais clara é só em cima, tá? Com o amarelo limão, ó. É só nessa parte superior aqui, ó. Lembra que eu falei, é muito livre, tá? Se divirta aí brincando com as suas pinceladas, tá? A minha indicação sempre é de frente, né? Que eu falo aqui, mas de vez em quando eu dou umas viradinhas também. Quando eu tô pintando paisagem, eu meio que me solto, sabe? Saio daquele negócio que eu tenho que fazer idêntico, igual. Às vezes eu tô em umas encomendas que eu preciso seguir muito um padrão certinho, igual. E quando eu pinto paisagem, eu me sinto livre. Sabe aquele sentimento gostoso de liberdade, de você pintar algo que não precisa sair idêntico? Sabe? É muito bom essa sensação de liberdade no que você tá criando. É uma sensação muito gostosa, sabe? De você poder fazer do seu jeito, do seu olhar, né? Ó, aqui eu vou só tampar o buraquinho aqui com o preto que eu tenho que fazer esse cantinho. E agora, eu tenho alguns reflexos depois pra eu fazer na borda, tá? Da água aqui também. Essas bordinhas aqui, assim, a gente vai trabalhar com um pouco de branco. Lembra? Aí eu pego aquele pincel fininho, tá? Ó. Peraí que ele tá... A tinta já secou. Vou pegar um pouco de branco novinho aqui. Ó. Vou pegar um pouquinho de branco. E aí, ó. Eu vou dar esse acabamento aqui, ó. Nessa parte aqui que tem esses barranquinhos, tá? Desse jeito aqui, ó. Você vai pegar o pincel e vai fazer o branco encostando aqui na bordinha dele. Faz diferença bacana, tá? Olha que legal que fica, tá? E agora a gente vai mexer também nessa vegetação da frente. Nessa parte eu vou optar a usar o meu pituá para ser um pouco mais rápido, porque essa parte vai ser aqui a parte de baixo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu verde pântano e começar aqui, ó, escurecendo minha parte de baixo com ele. Então pode escurecer todinho esse pedaço.
Não tenha medo, pode mandar bala. Deixa bem escuro assim, se você quiser pode arrastar até aqui, ó, pra cima, não tem problema. Nós precisamos de um fundo escuro. Inclusive, depois que a gente fazer isso aqui, ó, a gente vai pegar preto e escurecer a base aqui, ó. Essa parte de baixo, ela tem que ficar um verde mais escuro. Mas depois que a gente passa o verde pântano, a gente vai vir com o preto e vamos escurecer, tá? Então, ó, pegamos aqui, ó. E vamos escurecer essa parte aqui todinha. Só deixa a borda, tá? A bordinha você deixa, mas pode escurecer bem aqui, ó. Pega o preto, agora, como eu disse, a gente vai escurecer aqui a nossa base e deixaremos mais escuro. Embaixo. Certo? Feito isso, vou pegar o meu verde musgo e vou mexer um pouquinho aqui, ó. Clarear só um pouquinho aqui, ó, nessa parte de cima. Não é muito não, a gente vai misturar, ó. Mistura ele aqui, ó, com o verde pântano. Tá, ó. Se mistura um pouquinho. Agora, vamos pegar o nosso pincel. Da linha chanfrado. Não, chanfrado não, esse é pincel chato. Da linha 523, que a gente tava usando, né, pra fazer as batidinhas, tá? Aqui a gente vai fazer assim, ó. Igual eu tava ensinando naquela hora. Pincel de frente. E você vai vir, ó, dando essas batidinhas nessa parte de cima, tá? Aqui na parte de baixo, de pouquinho, você pega e faz uns risquinhos, ó. Tem que sair fininho. Se você não conseguir fininho, pega o pincel line só pra fazer essa parte aqui depois. Isso aqui é um fundo que a gente vai deixar pronto aqui, ó. Que é uns risquinhos, tá? Ó, primeiro o nosso verde pistache, né? Na pontinha. Pincel de frente. E aqui eu tô deixando feito uma base, tá? A gente vai clarear. Lembra que a gente tem a sequência do nosso amarelo, tá? Mas aqui, o primeiro tem que fazer com o pistache. E não tem verde pistache. Pode usar o verde que você tiver, desde que seja um verde mais claro que combine com o amarelo limão, tá bom? Não esquece que precisa combinar. Mas é bom vocês terem as cores, porque conforme vocês vão pintando, vai usando, né, gente? São cores bonitas. Vai comprando aos pouquinhos. Ó, fiz aqui a parte da base, tá? Beleza. Agora, a gente vai pegar e vamos trabalhar com o amarelo limão, pra gente clarear em cima. Eu trouxe esse pincel aqui, que é da linha T516, tá? Porque eu gosto de abrir um pouquinho, eu pego o pincel assim, só pra abrir um pouquinho, pra fazer as folhas, assim. Então, esses pincéis durinhos, eu pego eles e dou uma abridinha neles pra fazer como se fosse o leque. É que os leques, os pincéis leques, geralmente eles são grandes. São ótimos pra quadro, mas pra pintura, quando a gente não vai fazer tão grandão, aí eles já são grandes demais. Então, eu adapto aqui e faço no pincel, tento deixar mais ou menos o formato, só que sem abrir tanto, né? Ó, então eu vou vir com o meu pincel, ó. Agora clareando em cima, tá? Eu não posso bater com força, porque tá bem molhado embaixo e aí eu acabo tirando a tinta. Então, eu só relo meu pincel. Minha mão tá super leve, tá? Porque eu tenho que só relar a tinta ali, ó. Porque se eu ficar batendo, eu vou tirar a tinta, vai ficar tudo espatifado, a pincelada. E não é isso que eu quero. Quero que ela fique com o detalhe do pincel, assim, a marquinha, assim, mas sem eu apertar e estragar o formato da pincelada que ele deixou. Senão não tinha sentido deixar o pincel abertinho, né? Pra dar esse efeito, tá vendo, ó? Aí ele fica bem mais legal a pincelada. Aqui eu vou fazendo o mesmo, ó. A minha mão tá super leve, tá? E eu dou umas saidinhas aqui pra fora também, ó. Como se as folhinhas tivessem... as florzinhas estivessem mais altas. Ó, assim, tá? Agora sim a gente vai usar o line. Pra fazer o line, algumas flores que estão mais próximas, como eu vou dizer, da tela, mais próximas aqui dessa parte, elas vão ser mais detalhadas, tá? Por estarem mais próximas, entendeu? Então, aqui eu vou pegar o meu verde pistache e vou puxar uns matinhos mais próximos dessa parte. Então, eu vou diluir, porque fica melhor para trabalhar com o pincel de contorno. Vou usar o meu pincel C500 502 esse daqui, tá? E, ó, aqui eu vou puxar, ó.
uns matinhos assim, pra mim poder colocar as florzinhas depois, ó. Pra puxar as florzinhas eu vou ter que esperar secar, então não adianta fazer isso agora, tá? Então eu deixo essa parte feito aqui e a gente vai mexer lá em cima. Enquanto seca, a gente vai fazendo outras coisas, tá? Vamos fazer os galhos das árvores? Antes de fazer o galho da árvore, eu esqueci de um detalhe. Tinha uma pedra aqui na água. Eu não vou fazer mais ela, mas se você quiser fazer a pedra aqui, que vai estar no risco, é o mesmo jeito que faz essas, tá? É o único detalhe é que você tem que fazer ela antes de fazer essas folhinhas que a gente fez, né? Então, por isso que eu não vou fazer mais, tá bom? Só explicando, porque senão ela vai estar no risco. Você vai diluir para fazer os galhos da árvore, você vai diluir a cor sépia, tá? E aí a gente mistura com um pouquinho de preto. Ó, eu coloquei a cor sépia. E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu vou diluir ela com o preto. Aí eu não preciso misturar e por água. O próprio Fashion Colors preto já dilui a tinta, tá? Então, eu vou diluir aqui e já mostro pra vocês qual a consistência melhor pra fazer esse detalhe da árvore, que são os galhos. Ó, ela tem que estar mais fluida. Não tem que estar líquida, tá? Ela tem que estar assim, ó, fluida, tá? Ó, você consegue ver que a tinta tá mais molinha, tá? Mas que ela não tá aguada, tá bom? Agora a gente vai fazer os galhos aqui. Deixa eu abrir a minha imagem de referência. Então, ó, a parte do meio desse galhão grandão é sempre mais grossa, tá? Então, eu já venho aqui, ó, já trabalho ela mais grossa. E não é retinho, né? Ela é meio enrugadinha, tá? Aí eu trabalho preenchendo. Quando eu vou pra lá, eu tenho que chegar mais fino, então não pode ser ao contrário, eu tenho que ir pro final, tá? Tipo, eu tava indo nesse sentido, não, eu daqui pra lá, porque senão ele não termina fininho ali no finalzinho, tá? Aí não fica muito bacana. Então agora é sempre assim, ó, puxando pra fora, ó. Aí você vai. Também é livre, tá? Tem o risco, mas se você quiser fazer uns galinhos a mais aí, lembrando que a sakura é uns galhos mais abertos assim mesmo, tá? Então eu saio aqui do final, da parte de fora aqui, ó. E vou puxando agora aqui, ó. Esse galho ainda é mais grosso. E agora ele chega aqui mais fininho. E esse galho sempre tem que ser um pouquinho... Ele sai daqui de baixo, então ele tem que seguir um... Não muito fino, né? Depois ele vai afinando. Aí ele vai chegando no final mais fino. Senão fica estranho ele começar a afinar do nada, né? E aí eu vou puxando, uns galinhos abrindo aqui, um galho eu abro outro, pra eu poder colocar depois as flores, né? Desse jeito. E aí eu vou reproduzir isso do lado de lá também. Só pincelando por cima do risco que eu já deixei pra vocês riscadinho, pra vocês seguirem, pra ficar mais fácil, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de branco e eu vou iluminar alguns pontos dessa minha árvore, tá? Só pra ela não ficar chapadora, tá? A gente vai pegar aqui, ó, o branco e você vai pegar e fazer uma iluminação só do lado de cima dela, tá? Então você vem aqui, ó, e trabalha... Opa, acho que eu fiz demais, um pouco demais. Acho que peguei muita tinta. E você trabalha um pouquinho mais claro de um lado delas. Agora, pra corrigir isso, é só pegar o sépia, ó, passar que já arruma, tá? Por isso que, ai meu Deus, eu errei. Não, gente, tudo tem tranquilidade, porque dá pra consertar, ó. Vou pegar aqui e dar uma iluminada, onde eu não gostei daqui, já ponho o sépia ali, já dou uma disfarçada, não gostei, ó, tá vendo? Tudo dá pra consertar. Aí eu vou aqui, ó, trabalho, só pra não ficar chapado assim, ela tem umas manchinhas no galho, assim, na madeira, né? Então a gente vai aqui fazendo só pra não ficar aquela coisa chapada, assim, só no marrom escuro. E faz isso aqui pra dar uma detalhada no tronquinho, nos galhos, tá? Beleza, feito isso, ó aqui como que ficou, tá? Olha como tá ficando legal. A gente espera secar, não vai fazer isso aqui agora molhado, não. Você vai secar esses galhos pra gente poder fazer as batidinhas do sakura agora, tá? Vamos lá, pra fazer a flor da sakura a gente vai precisar do rosa escuro, o rosa bebê. Primeiro a gente começa com o rosa escuro. Ele vai fazer o nosso fundo pra depois a gente fazer as batidinhas mais claras por cima, pra parecer que tá mais pra trás aquela parte que é o escuro. Por isso que a gente começa com ele, pra dar esse efeito aqui igual a gente fez aqui, ó. Ó, peguei aquele pincel que eu uso só pra fazer isso, ó. Dá uma aberturinha aqui nele, ó. Tá? Abre um pouquinho ele. Pega o tinta de frente, ó. E agora o pincel de frente, ó. Você vai vir, ó, fazendo essas batidinhas aqui, tá? Não enche não, tá? Senão fica estranho, ó. Faz assim.
Beleza? Já vai pro próximo. Sempre lá em cima, nunca aqui embaixo. Tá vendo esses galinhos que a gente desenhou? É lá que você vai pôr as suas florzinhas, tá? Ó. Certo? Ó. Não vai bater aqui no meio, não. Só nas pontas do galho ali, nos galinhos, tá? Dessa forma. Agora a gente vai pra cá. Repetindo o processo. Na pontinha, como eu disse, naquelas pontinhas do galho, né? É onde você vai pôr as florzinhas. Olha que legal que fica, né? E conta aí se já tinha feito esse tipo de efeito. Tem bastante gente que tem dúvida. Se você for fazer bem grande, você pode usar o pincel leque, tá? É que os que eu tenho aqui são enormes, e por isso que eu não vou usar, tá? Porque os meus realmente são bem grandes. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Ele tá se confundindo ali com o fundo, né? Eu vou usar uma outra cor só pra tirar um pouco esse efeito que tá muito igual. Vou usar o vermelho carmim, tá? Principalmente essa parte mais alta aqui, tá? Aqui também um pouquinho, ó. Só pra não ficar muito igualzinho, tá? Com o fundo lá de trás do céu. Certo? Tu vai esperar agora secar um pouquinho, tá? Pri, mas por que eu tenho que esperar secar? Porque se você for bater a tinta em cima dessa tinta que a gente colocou bastante, vai misturar e não vai ficar legal, tá? Por isso que a gente espera secar um pouquinho. Ó, agora a gente pega o rosa bebê e trabalha ele agora um pouquinho. Não é pra você tampar o que você acabou de fazer, tá? Então, agora a gente pega aqui, ó, e só um pouquinho dá batidinhas mais na parte alta agora dela, tá? Só na parte alta dela. Não é pra você passar tudo não, tá? Minha tinta, ela tá um pouco grossa. Aí não fica muito bacana, tem que tomar cuidado, ó. Na parte de cima. Aqui também, ó, na parte de cima. Aqui na parte de cima. Pra gente conseguir chegar nesse efeito, tá? Ó, tá bom? Agora a gente vem pra cá. Na parte de cima, não é tudo, cuidado. E a mãozinha, lembra da mãozinha? Mãozinha leve, né? Pra você conseguir deixar as pinceladas, tá? Mãozinha leve, não esquece. Ó, vai ficar assim. Ai, Pri, eu posso colocar outro tom de rosa? Se você quiser, o que você pode trabalhar aí, que eu acho que talvez não interfira, vou fazer só um pedacinho na parte mais escura, é o rosa chá, tá? Ó, eu posso bater um pouquinho aqui embaixo, só um pouquinho, sem tampar a minha parte escura, tá? Mas eu não vou fazer porque eu gostei do jeito que ficou, tá? Então eu achei que tá bacana assim, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o que tá faltando, aquelas florzinhas aqui da frente, certo? Aqui a gente vai trabalhar com um pouco mais delicadeza, tá? Eu peguei um pincel que eu vou testar aqui pra ver se ele vai dar certo, tá? Ele é um arredondadinho, né? Língua de gato que fala. É C504, tá? E número 2. Vamos ver se ele vai dar certo, senão eu troco, tá? Eu vou fazer as pétalas das minhas florzinhas sempre de fora puxando pra dentro, ó. De fora puxando pra dentro. Bem aleatório, tá? Assim, não precisa ser certinho, entendeu? O que eu quero dizer, ó, entendeu? Aí eu posso puxar umas mais assim, ó. Só 3 pétalas, entendeu? E não vai ter muitas não, tá? Ó, aqui já vou sair mais grossão, ó. Uma pétala, uma flor maior. Sempre você vai vir, ó, de fora pra dentro, ó. Certo? Ó. Isso aqui é treino, tá? Até eu, às vezes, errava. Então, fica bem tranquila. Faça do jeito que você conseguir, tá? Como eu disse, ó, vou fazer agora só as batidinhas como se fossem florzinhas bem miudinhas, ó. Pra dar um volume, tá? Como eu disse, esse aqui é pra você se soltar. Faça do seu jeito, como você gosta, ó. Tô fazendo umas batidinhas brancas aqui, ó. Como se fossem florzinhas mais longes, assim, ó. Entendeu? Solta a sua imaginação, tá? Eu vou fazer agora umas florzinhas com rosa escuro. Você vai fazer o rosa que você quiser, do lado de cá, tá? Aí umas menores, assim, outras inteiras. Lembra da pegada. A dica é fazer de fora pra dentro, tá? Pode ser aquelas batidinhas, né? Então, você vai testando aí como que você vai fazer. Eu vou fazer umas rosinhas aqui também, espalhando, ó. Aí eu pego um pouquinho de branco, passo pra cá também, ó. Solta a sua criatividade. Aqui é pra você soltar, ser livre. A paisagem, eu gosto de fazer ela bem, como eu disse lá no meio da aula, né? Sem compromisso. Me traz uma paz, sabe? Pintar esse tipo de pintura, parece que eu viajo. Eu queria entrar lá dentro, sentir um pedacinho dessa calmaria desse lugar, sabe? Será que sou eu que sou doidona? Ou mais alguém é assim? Não sei, gente. Eu fico pensando, nossa, que lugar lindo, né? Tipo, imaginando. Mesmo sendo um negócio mais assim, não sendo realista, né? Aí eu acho muito legal.
Então a pintura desse tipo de paisagem, eu gosto muito pra me soltar mesmo, assim, sem compromisso. É igual quando eu faço aquarela, que não tá tendo tempo de eu fazer. Gosto de fazer sem compromisso, sem pensar em técnica, sabe? Pra ser livre mesmo. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho assim, line, tá? Esse aqui, se alguém quiser, referência é o C507, C50700, tá? No miolinho da minha flor eu vou colocar o amarelo ouro, tá? Vou dar uma espalhadinha, ó. Ah, posso pôr no amarelo? Ah, põe lá também, a gente põe um pouquinho, não todos, só alguns assim, ó. Aí aqui, nesse de cá, eu vou pôr um pouco de rosa. Assim, um pouquinho espalhadinho por cima do amarelo, ó. Ah, Pri, mas eu quero pôr laranja. Pode pôr a cor que você achar legal, tá? Eu coloquei um pouquinho só pra não ficar muito só amarelão, tá? Ó, aqui, essa parte, eu acho que tá legal. Eu esqueci a pedra, eu vou tentar pôr pedra, porque eu fiquei chateada, gente, confesso. Fiquei chateada que eu esqueci minha pedra, e eu não quero, vou deixar com a pedra, porque eu quero que vocês façam também com a pedra. Eu fiquei chateada que eu esqueci, mas vou tentar fazer sem estragar, qualquer coisa, depois eu dou mais batidinhas ali do amarelo limão. A minha pedra, ela tá mais ou menos nessa parte aqui, ó. Então eu vou colocar ela, porque eu fiquei chateada. Não esquece, é o preto primeiro. Tirar o excesso um pouco dele. Eu ia pôr o cinza, mas eu acho que eu vou testar com o branco, porque minha tinta tá molhada. E o preto tá ali, ele vira um cinza, se eu dar pequenas batidinhas, ele vai virar um cinza. Certo. Vou fazer uma sombrinha aqui embaixo. Cadê o meu azul? Azul marinho. Um pouquinho do meu preto. Reflexo na água. Vou dar agora mais algumas batidinhas do meu amarelo limão ali na frente, só que aí eu vou fazer com o pincel line, pra tomar cuidado. Vou puxar aquela parte do fiozinho branco na frente daqui, da água, né? Não pode faltar. E agora eu acho que tá pronto. Na verdade, gente, tinha até umas árvores aqui. Eu vou até fazer elas, tá? Vou pegar essa cor que sobrou um monte aqui do meu sépia com preta. Tá bem escuro, ó. Eu vou fazer aqui umas árvores que tinha lá pra frente, assim, ó. Aproveitar que não desperdiçar tinta, né? Vou escurecer um pouquinho mais aqui nessa parte aqui. Porque aqui, bem pra frente aqui, tem uns pontinhos brancos como se fossem casas, sabe? Deixa eu arrumar aqui, que eu dei uma borradinha. Com a unha a gente tira. Então eu vou fazer esses detalhezinhos que tinha aqui como se fossem casinhas. Pra parecer que tá mais distantes. Lá longe, tá? Deixa eu só corrigir o reflexo d'água. Que eu dei uma borradinha ali. E aí a gente já vai tirar a borda pra gente ver como que ficou. Ah, claro, não pode faltar assinatura. Já tava me esquecendo. Tá vendo? Lá longe também tinha, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui com azul marinho. Lá longe, lá mais longe ainda. Vamos ver se eu consigo dar o efeito. Mais longe ainda, eu vi que tinha uns detalhezinhos branquinhos assim, como se fossem outras casinhas lá, só que é bem menor. Mais longe ainda. Eu sempre vou vendo um negócio e vou colocando mais. Mas agora tá bom. Ó, eu gosto de assinar aqui embaixo, e como aqui tá escuro, o indicado aqui, nesse caso aqui, que eu vou falar pra vocês, é diluir branco mesmo, tá? E assinar com branco. Ó. Aí a gente dilui. Pode ser com verde? Pode. Ó, você pode pegar o verde pistache e misturar com um pouquinho de branco. Não esquece que tem que diluir pra contornar, que aí a tinta fica mais fácil de você trabalhar. Ó, e aí eu vou assinar aqui. Ah, esse pincel aqui é o C600, tá? Número 00. Ó, aí eu venho aqui. E faço, ó, como a tinta fluida assim, a assinatura também flui, ó.
O negócio desliza. Olha que lindo. Agora sim, a gente pode tirar a fita. A fita crepe. Vem aqui, sua danadinha. Dá uma raiva quando sai errado e não puxa assim de uma vez, né? Ó. Olha que legal, gente. Olha que linda. Me conta aí se vocês gostaram. Se você tem medo, gente, não tenha medo. Como eu disse, faça pra você se libertar dessa prisão que você tem de não saber, tipo, medo de pincelada. Eu fui fazer com as pinceladas bem, assim, soltas, né? Os únicos lugares que eu falei que tinha um formato jeito aqui, né? No monte, né? Do vulcão. Que eu acho que é um vulcão, né? Eu não sei porque eu tô achando que é do Monte Fuji, mas parece, né? Fazer as pinceladas no formato aqui do jeito que ele desce, né? Água. E o jeito de você fazer a árvore, né? Mas faça do jeito que você se sente mais tranquila. É pra se soltar, tá? E sair dessa prisão, não, tem que fazer igual, não. Aqui é pra você fazer do jeito que você acha que vai ficar legal, tá? É uma referência, é uma ideia pra vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Você pode fazer num quadro, se você quiser. Aqui eu fiz uma eco bag, que eu tinha no momento aqui, que é mais fácil, tá? Mas pode fazer num quadro também, tá bom? Num tecido, depois esticar num quadro. Só de sua criatividade, tá? Não esquece de deixar seu like, comentar e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso ajuda bastante ao YouTube entender que os conteúdos são relevantes, tá? Não esquece também de seguir no Instagram pra você poder ter o risco lá. E também entra no nosso grupo VIP. O link do grupo vai estar fixado aí no comentário. E a gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Até mais!